bastante coisa aqui para a gente falar. Bom, nesse primeiro slide aqui são uma série de perguntas que são importantes para a gente responder aqui referente à camada de enlace, tá? Mas eu vou passar, porque à medida que a gente for explicando aqui a matéria, a gente vai acabar respondendo essas perguntas, tá? Mas eu coloquei aqui mais como uma provocação para vocês irem pensando logo no início, tá bom? Mas a gente vai responder todas elas. Eu queria começar a aula de hoje, pessoal, falando de uma analogia, tá? Uma analogia aí que o Kurose traz, que seria o papel da camada de enlace, né, dentro da internet, comparado, né, a um sistema de transporte, né, que conectaria nossa cidade aqui em Fortaleza, ou as nossas casas aqui em Fortaleza, até um hotel lá nos Alpes Suíços, tá bom? Então a gente gostaria de viajar para a Suíça para ficar hospedado em um hotel, tá? Então nós, como turistas, nós seríamos os datagramas, ok? São os pacotes que iriam ser transmitidos na rede. E aí, existem diferentes trechos nesse transporte, ou seja, para eu chegar lá na Suíça, eu tenho que sair da minha casa, ir para o aeroporto, né? E se o voo for direto, eu tenho que, né, pegar um avião daqui de Fortaleza até a Suíça, né, aeroporto a aeroporto, e depois o aeroporto até o hotel, né? Então vejam que nós temos três trechos, né, de transporte. Primeiro aqui em Fortaleza, o segundo, né, aéreo, e o terceiro trecho. Então vejam que esses trechos de transporte são o equivalente aos nossos enlaces de comunicação, tá certo? Porque quando a gente quer se comunicar com algum servidor, alguma máquina servidora, a gente não tem uma comunicação direta com essa máquina. Nós passamos por diferentes saltos na comunicação, né? Tem diferentes trechos. Então, o primeiro trecho seria a nossa comunicação até o nosso roteador de borda, por exemplo, né? O segundo trecho seria do roteador de borda até algum outro roteador da nossa ISP. E aí vai dando saltos entre os roteadores no núcleo da internet, até chegar na subrede de destino, onde estaria o roteador de borda da rede do servidor que a gente quer acessar, né? E do roteador de borda desse servidor até o servidor propriamente dito também tem outro trecho. Então, são vários enlaces de comunicação. E veja que no nosso exemplo, quando a gente vai da nossa casa até o aeroporto, geralmente a gente pega um táxi, pega um Uber, né? Então, é um transporte terrestre, via carro, né? Quando a gente vai de um aeroporto para o outro, a gente já muda o nosso protocolo de enlace, entre aspas, né? A gente pega um avião, né? E chegando lá no aeroporto da Suíça, a gente vai pegar um outro meio de transporte. Pode pegar um trem, pode pegar um outro táxi. Então, para cada trecho de comunicação, né, nós temos um meio de transporte diferente. E a mesma coisa acontece na camada de enlace. Como na nossa comunicação a gente tem que passar por vários trechos, porque a gente tem que passar por vários enlaces diferentes, né? Por exemplo, na minha casa, eu posso acessar o meu roteador que está instalado aqui na minha casa, como utilizando Wi-Fi, sem fio, por exemplo, tá? Mas do roteador que tem na minha casa até o roteador de borda da ISP, ele usa um ADSL, um cabo telefônico, né? E entre os roteadores da ISP, eles usam fibra ótica. Então, vejam que são meios de comunicação diferentes, né, para cada trecho diferente. Tá? Então, para cada trecho, eu também vou precisar de um protocolo de enlace diferente. O protocolo de enlace que eu uso aqui para acessar o Wi-Fi da minha casa é o 802.11, né, que é o protocolo do Wi-Fi.
né? Se eu estivesse acessando da máquina lá no LEC, lá no computador da UFC, eu estaria utilizando o protocolo Ethernet, um protocolo de enlace para redes cabeadas, ok? Então, e vejam que, por exemplo, comunicar dois roteadores via fibra ótica, tem o protocolo PPP que eu posso utilizar, tá? Que é o point to point, tá? Então, cada trecho de comunicação utiliza um protocolo de enlace diferente. E o agente de viagens seria o que o protocolo de roteamento faria, que é a definição da melhor rota para esses pacotes seguirem pela internet. Então, quando o agente de viagens planeja uma viagem para alguém, ele está, na verdade, justamente decidindo qual é a melhor rota, né? Então, ele diz para onde você tem que ir no próximo passo. Então, eu acho essa analogia interessante e eu acho que é bastante didática para a gente explicar aí que o protocolo de enlace, ele vai de ponto a ponto, né? A cada novo passo na comunicação, a cada novo salto, né? Eu vou utilizando diferentes enlaces, diferentes protocolos de enlace. Então, essa figura aqui mostra justamente isso, tá? Eu tenho aqui um cliente, né? Onde na rede local desse que ele está conectando sem fio a esse AP aqui, a esse access point, tá? E do outro lado tem um servidor que está em outra rede, ok? E veja quantos enlaces diferentes eu tenho até completar essa conexão. Né? Eu tenho 6 saltos. Né? Eu tenho esse primeiro aqui na minha rede local, no AP, tá? Esse segundo aqui, ó, segundo e terceiro ainda são considerados redes locais, tá? Na minha própria rede local, que isso aqui é um switch localizado na minha empresa, por exemplo, né? E roteador de borda aqui da minha empresa, tá? E aqui, esses roteadores que estão no meio aqui, estão simplificando o que seria o núcleo da internet, os roteadores da ISP. Foi colocado somente 3 aqui para título de exemplificação, tá? Mas a gente sabe que na internet tem muito mais do que isso, né? Mas aqui foi colocado como se fosse somente um salto, tá? Já chegando no roteador de borda da outra rede, né? Tá? Então aqui tem 6 saltos, são 6 enlaces, e provavelmente vão ser 6 protocolos de enlace diferentes. Tá? Por exemplo, esse primeiro salto seria o protocolo do Wi-Fi, do enlace. Esse segundo aqui, o terceiro, poderia ser a Ethernet, por exemplo, como está mostrando aqui que é uma ligação via cabo, né? Numa rede local, provavelmente está usando a Ethernet. Esse aqui está usando um outro protocolo específico para comunicação de roteadores via fibra ótica, poderia ser o PPP, poderia ser o HDLC, tá? E aqui também, né? Aqui também, na outra rede, você tem um protocolo específico aí para aquela rede, ok? Então, feito essa pequena introdução, vamos agora falar qual é o serviço que é fornecido pela camada de enlace, né? Porque se lembrem sempre que quando a gente visualiza uma rede de computadores através da pilha de protocolos, né, numa arquitetura de camadas, as camadas de baixo, elas sempre fornecem serviços para as camadas de cima. Então, como a camada de enlace está lá embaixo, né, ela está oferecendo um serviço para a camada acima dela, que é a camada de rede. E que serviço é esse? Né? O serviço vai ser mover um datagrama que ele recebeu da camada de rede de um nó até outro nó adjacente. Ou seja, vocês viram naquela figurinha que eu preciso levar esses quadros da camada de enlace de salto em salto.
Então, a camada de enlace, ela trabalha nesse nível, ela trabalha no nível de rede local, tá? Ou seja, comunicando ali dois equipamentos dentro da mesma rede, tá? Claro, eu falei dentro da mesma rede, mas tem uma coisa que não é tão verdadeira assim, né? Porque, por exemplo, quando eu estou comunicando esse roteador com esse roteador, né? Veja que esse roteador aqui, ele tem diferentes interfaces de rede, né? Ele tem uma interface, duas e três, ok? A mesma coisa desse roteador bem aqui, ó. Ele também tem três interfaces, uma, duas e três. Então, um roteador desse, ele pode fazer parte de diferentes subredes, tá? A interface de rede desse roteador bem aqui, né? Ela está na mesma subrede dessas pessoas aqui, ok? A interface de rede da direita aqui desse roteador, ela está na mesma subrede da interface de rede do roteador aqui. Estão percebendo? Então, assim, um enlace, por exemplo, o protocolo de enlace, que vai atuar nesse enlace bem aqui, ligando esse roteador a esse switch, né? Esses endereços IPs aqui, se bem que o switch não tem endereço IP, né? Mas o switch ele vai funcionar somente como um comutador de pacotes aqui na camada 2. Mas eles estão na mesma subrede, pensando aqui na conexão desses hosts aqui, tá? Agora, esse outro enlace aqui, ele está comunicando interfaces que também estão na mesma subrede, né? Porque essa interface aqui está na mesma subrede dessa, tá? Então, no final das contas, isso aqui, né, esse enlace aqui é como se fosse uma pseudo-rede local, conectando aqui essas duas interfaces aqui, tá? Se tivesse outros roteadores aqui compartilhando esse enlace, né, isso aí também, eles também fariam parte dessa subrede. Então, voltando para cá, o que eu quis dizer é que a camada de enlace ele vai mover um datagrama de um nó até outro nó adjacente dentro da mesma subrede, tá? E esses dois nós, eles estão se comunicando através de um único enlace de comunicação, tá? Quando eu falo nó, né, aqui antes eu até acho que eu pulei esse slide, mas o nó, ele é qualquer dispositivo que rode um protocolo da camada de enlace, né? Os nós incluem hosts, roteadores, switches, pontos de acesso Wi-Fi, etc. E os enlaces são os canais de comunicação que conectam esses nós adjacentes. Vamos voltar aqui, né? Então, a gente já viu qual é o serviço básico da camada de enlace, que ele oferece para a camada de rede, né, que é mover o datagrama de um nó adjacente para outro. E aí, um outro serviço que a camada de enlace faz é a questão do enquadramento de dados. O que é que esse enquadramento de dados? É um encapsulamento dos dados. Ele recebe um datagrama da camada IP, da camada de rede. Esse datagrama ele vai virar um payload que vai ser colocado dentro de um quadro da camada de enlace, né? Se eu estiver utilizando o protocolo Ethernet, por exemplo, né, vai ser um quadro Ethernet, né? Se for Wi-Fi, vai ser um quadro do 802.11. Então, cada tecnologia, ela está, como é que seria a palavra em português? Ela está adequada ou moldada para aquele enlace de comunicação, né, ela vai ter um formato de quadro diferente, porque os campos, né, que formam um quadro do Wi-Fi é diferente dos campos que formam o quadro do Ethernet, porque eles funcionam, esses protocolos, eles funcionam em ambientes diferentes. O Wi-Fi funciona num ambiente sem fio, né, que tem as suas dificuldades e as suas particularidades. E o Ethernet funciona num ambiente cabeado,
Então, a ocorrência de erros, né, que acontece é muito maior no Wi-Fi do que no Ethernet. Então, o Wi-Fi ele vai precisar ter mais funcionalidades para correção de erros e tudo mais. Então, eu preciso ter campos específicos no Wi-Fi que vá fazer esse tratamento. Então, a parte de gerência de potência dos dispositivos, também o Wi-Fi tem que o Ethernet não tem, e por aí vai, né? Cada protocolo é diferente. Então, o protocolo da camada de enlace, ele vai definir qual é o formato do quadro dele, né? Que seria aí a sintaxe aí do protocolo, tá? E aí tem também uma coisa importante, que é um mecanismo de acesso ao enlace, tá? Porque se for, né, um enlace na camada de enlace, que é um enlace compartilhado, né, onde mais de uma máquina, né, pode estar acessando aquele enlace, nós temos o problema dos enlaces de difusão, tá? Porque tem dois tipos de enlace, tá? O enlace de difusão, que é quando você tem um compartilhamento do enlace com mais de uma máquina, e tem os enlaces ponto a ponto, que é quando você conecta somente dois equipamentos por vez naquele enlace. Tá? No ponto a ponto é um problema mais simples, né? O enlace de difusão, ele é um problema mais complexo, né? Porque tem um problema do múltiplo acesso. Então, para resolver esse problema do múltiplo acesso, nós temos que utilizar dentro do protocolo de enlace uma espécie de subprotocolo. Às vezes o pessoal chama de subcamada, né? Subcamada eu tenho a camada de enlace e tem uma subcamada do MAC, né? Que é o Medium Access Control, controle de acesso ao meio. Então, são algoritmos na forma de protocolo que funcionam ali na camada de enlace justamente para regular como é que é a comunicação naquele enlace compartilhado, né? Eu acho que vocês devem se lembrar lá da disciplina de transmissão de dados, que a gente estudou a camada de enlace lá, e a gente explicou o problema da colisão, né? Quando você tem um enlace compartilhado entre várias máquinas, se duas delas transmitem ao mesmo tempo, né, naquele canal vai haver uma colisão dos pacotes. E quando ocorre uma colisão, esses dados são perdidos. Então, o protocolo do controle de acesso ao meio, ele vai justamente tentar minimizar essas colisões ou até evitar, tá? Tem protocolos que foram projetados para evitar totalmente as colisões, e aí eles têm essa vantagem de não ter colisão, mas vão ter algumas outras desvantagens que a gente vai entender daqui a pouco. E tem outros protocolos que eles não tentam zerar as colisões, eles permitem que elas ocorram, né, sob algumas regras, sobre algumas circunstâncias. Então, você já sabe de antemão que existe a probabilidade de acontecer a colisão, mas o protocolo ele foi projetado dessa forma, né, principalmente visando uma questão de complexidade, né, porque para você tentar evitar totalmente as colisões, você vai pagar um preço por isso, né, você vai pagar um preço em uma maior complexidade e também na taxa de transmissão final essas máquinas vão poder tá utilizando, tá? Porque você acaba segregando as comunicações e aí cada participante dessa comunicação ele vai ter uma fatia menor de recursos para utilizar. Já nessa outra categoria de protocolos que eu falei para vocês, que permitem as colisões, você tem a possibilidade de colisão, mas também se não ocorrer a colisão, quem está acessando o meio vai conseguir acessar o meio com uma taxa maior, tá? E eles são protocolos mais simples também de implementar, então tem esse custo-benefício aí, tá? Esse trade-off. Mas a gente vai falar em mais detalhes daqui a pouquinho. Outros serviços que a camada de enlace ela pode
ela pode fornecer para a camada de cima, né, da de rede. Entrega confiável, tá? Tem protocolos de enlace que eles implementam aquele esquema de reconhecimentos, né, mensagens de reconhecimento, de ACK, né, e retransmissões. Tá? Se lembrem que o TCP também fazia isso, né, lá na camada de transporte. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, por que que precisa implementar reconhecimentos e retransmissões tanto no TCP como na camada de enlace? E aí a minha resposta é o seguinte, ó, se lembrem que essas camadas de enlace, elas podem ter naturezas diferentes, né? Então, eu falei para vocês, até adiantei aqui, um enlace de comunicação sem fio, ele está mais sujeito a erros do que um enlace de comunicação com fio cabeado, né? Por causa das intempéries aí do ambiente que ele está exposto, né? Ruídos, né? Atenuação do sinal, interferências e tudo mais, tudo isso, né, contribui para uma maior ocorrência de erros. Então, se você não utilizar um esquema de reconhecimento e retransmissão desses erros, né, desses pacotes errados na camada de enlace, se você deixar tudo isso a cargo do TCP, a comunicação vai ficar super lenta, né, porque ele vai ficar entrando aí no modo de controle de congestionamento do TCP, que vai derrubar a taxa de transmissão da tua conexão. Tá? E iria demorar muito, porque se essa ocorrência de erros for relativamente frequente, né, o TCP ficaria num modo de repetição, de retransmissão durante muito tempo. Então, é preferível que na camada de enlace eu já tenha uma retransmissão mais rápida ali entre nós adjacentes, então eu já resolvo o meu problema mais rapidamente, né? E se algo passar, se a camada de enlace não conseguir resolver, aí nesses casos mais raros, que ela não consiga resolver, aí o TCP pede uma retransmissão, entendeu? Então, eles conseguem trabalhar bem em conjunto dessa forma. Tá? Ok, então a camada de enlace ela pode fornecer essa entrega confiável, né? E aí passa por essa questão de detecção e correção de erros, né? Eu acabei de falar aqui para vocês, né? Detecção de erros. Tanto o TCP como o IP e o próprio UDP também, eles têm um campo no cabeçalho deles que é o checksum, né? O checksum ele é uma forma de detecção de erros, né? Você pega os dados que estão ali naquele datagrama, naquele pacote, faz uma continha com eles, né? Que no caso aí é uma soma aí de bits, né? Utilizando o ou exclusivo, a operação ou exclusivo, e aí você guarda isso. Você pega o complemento desses bits e guarda no checksum, desse campo do cabeçalho, e isso é útil para quando esse pacote chegar lá no receptor, o receptor ele pega os dados do datagrama, ele pega o checksum, faz lá outra continha e consegue ir ver o resultado. Se for o resultado que ele espera, né, ele considera que o datagrama está íntegro e que não aconteceu nenhum erro. Né? Se esse, se essa conta que ele fez, né, der um resultado que não é o esperado, aí ele conclui que aconteceu um erro. Então, isso é uma forma de detecção de erros. Tá? Então, tanto o TCP faz isso, o UDP faz, e o IP faz também. Tá? Aí tem uma diferençazinha que eu sempre me confundo. Eu acho que o TCP e o UDP, ele faz em cima do segmento todo, né? O checksum ele calcula em cima do segmento todo, e o protocolo IP ele faz em cima somente dos cabeçalhos, dos dados dos cabeçalhos. Ou é vice-versa, tá? Ou é ao contrário, agora eu não estou lembrado. Mas um faz em cima do pacote todo,
e o outro faz em cima só dos bits do cabeçalho. Beleza, eles fazem isso, mas aí o protocolo de enlace pode fazer também, tá? E ele faz, e ele faz, e ele faz ainda mais. Os algoritmos de detecção e correção de erros que a camada de enlace utiliza, eles são mais completos ou mais robustos do que o checksum que é feito lá nas camadas superiores, né? Então, tem duas razões para isso, né? Uma primeira razão é para você fornecer uma maior proteção, né? Como eu falei para vocês, tem alguns enlaces que são mais complicados, assim, em relação à questão de ocorrência de erros, né? Então, você precisa de uma proteção maior para esses enlaces. E a segunda razão tem a ver com a questão de que na camada de enlace, né, esses protocolos, de detecção e correção de erros, eles rodam no hardware da interface de rede, né? Porque eu tenho um equipamento, esse equipamento ele tem lá a sua CPU, ele tem a sua memória, ele tem a sua fonte de energia, e ele tem o hardware, né? Ele pode ter um hardware específico para rodar algum outro algoritmo que necessite. Tá? Então, quando a gente está falando ali na interface de rede desse equipamento, ele pode ter ali um chip, uma CPUzinha dedicada para executar as tarefas ali relacionadas à comunicação daqueles dados. Tá? Então, na camada de enlace, algumas dessas funcionalidades são rodadas em software, ou, desculpe, em hardware, que executa mais rápido, ali em linguagem de máquina, tá? Enquanto que no IP e no TCP ou UDP, o processamento que é feito ali em cima daqueles datagramas é feito em software, é feito pela CPU daquela máquina, né, ou daquele equipamento, que roda mais devagar, certo? Então, por isso que os algoritmos de detecção e correção de erros da camada de enlace, eles são mais pesados, porque eles podem rodar em hardware dedicados, né, e que são mais rápidos, ok? Por isso mesmo, eles conseguem ter uma capacidade de detecção e correção maior.